Olá, a gente está de volta agora com as lives na parte da tarde. Eu estou aqui com a professora Lígia Giotti, ela é professora do curso de Direito, advogada e ativista dos direitos humanos. Nós estamos aqui para conversar sobre educação e principalmente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social e de quarentena, né? Boa tarde, Lígia, tudo bem? Oi, Amanda, tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço a sua participação e disponibilidade para estar aqui com a gente conversando. De início, eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre os eventos, né, da Escola de Direito, sobre os projetos de extensão. Então, se você puder listar para a gente quais são os eventos que vão acontecer e sobre o que eles vão falar. Claro. Então, eu faço parte de um grupo ali da Escola de Direito da Universidade de Positivo que discute algumas questões estratégicas para o ensino de direito. E no início desse ano, quando a pandemia ainda era uma realidade muito distante, a gente se organizou em algumas comissões para, de alguma maneira, otimizar o ensino. E eu havia assumido, naquela ocasião, a coordenação da comissão de eventos. E a gente tinha um planejamento de eventos ao longo do ano, que a gente já gostaria de colocar no cronograma, de conversar com os professores e com as professoras sobre as proximidades dos temas. E quando chega a conjuntura do coronavírus, tudo isso muda, porque afinal de contas, a maior parte dos eventos tinha como premissa exatamente aglomerações sociais, porque a gente fazia aqueles eventos presenciais e sempre a intenção de quem os organizava é que eles estivessem super cheios, né? Então, quando chega a conjuntura do coronavírus, a comissão de eventos é muito impactada e também a projeção que a gente estava arquitetando naquela oportunidade perde parcialmente o seu sentido. Mas a gente tinha muito clara a compreensão, e continua tendo, que a universidade tem que continuar, né? Que o pensamento crítico deve continuar trabalhando e, inclusive, tem um papel social muito importante na discussão dessa crise sanitária, dessa crise econômica, social que a gente tem vivido. E, portanto, a comissão de eventos, junto com a coordenação do curso de Direito e com esse grupo, o NDE, né, que estrutura o ensino dentro do nosso curso, resolveu colocar como proposta que os professores e professoras do curso de Direito pensassem em eventos virtuais com o pano de fundo do Covid-19. Significa dizer, houve toda uma reestruturação do nosso planejamento para direcionar a nossa capacidade intelectual, a nossa força de trabalho, aí para a questão do coronavírus, né? E a cada dia a gente recebe mais e mais propostas de eventos em campos muito variados ali na Escola de Direito, que vão nos acompanhar aí provavelmente nos próximos meses, e tudo isso tem funcionado de uma maneira muito interessante, né? Com convidados e convidadas que estão fisicamente muito distantes de nós, mas que podem contribuir por essa via, né? De webconferência, de webinar. Os docentes do curso de Direito estão muito engajados em pensar a temática. Então, tem sido super bem sucedido. Que legal. E tem algum evento que vai acontecer próximo? Tem vários, por exemplo, depois de amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou conversar com alguns professores que estão ligados à filosofia do direito sobre biopoder, neoliberalismo e pandemia. Então, essa é uma discussão, por exemplo, que acontece nessa quinta-feira. No dia 5 de maio, para te dar outro exemplo, o professor Tiago Assunção, do curso de Direito, vai trabalhar impactos do Covid-19 no direito à saúde, né? E tem convidados, inclusive, que trabalharam por muitos anos na Organização Mundial da Saúde. Então, mais uma vez, essa vantagem de a gente ter pessoas que são fisicamente muito distantes de nós para debater temas importantes, né? De igual maneira, existe aqui no nosso cronograma, no dia 20 de maio, isolamento social e violência doméstica como uma preocupação central aí dos impactos do Covid na gestão de conflitos. No dia 20 de junho, impactos da pandemia ao acesso à justiça. Para te falar a verdade, a gente tem dezenas de eventos aí no nosso cronograma, né? E é por isso que é importante acompanhar também as redes sociais da Escola de Direito, porque a gente tem um fluxo intenso de iniciativas. Ah, é legal. É importante não ficar parada agora.
Para quem entrou agora na live, eu estou conversando com a Lígia Zigiotti, ela é professora do curso de Direito, e se você tiver alguma pergunta para fazer, manda aí nos comentários que a gente faz aqui ao vivo para a Lígia. E para dar continuidade na nossa conversa, Lígia, eu queria perguntar para você falar um pouquinho sobre a importância de dar continuidade a esses eventos de educação nesse momento de isolamento, porque a gente se isola, a gente está em quarentena, mas as coisas continuam se movimentando e é importante a gente continuar também a educação da continuidade, né? Fala um pouquinho do que você acha dessa importância. A gente tem essa perspectiva de que a universidade, ela exerce um papel essencial na sociedade, né? Somos aí os professores e as professoras também defensores e defensoras incondicionais de uma educação de qualidade, de uma educação que chegue ao máximo de pessoas possíveis, que seja uma educação democratizada. E, portanto, quando a conjuntura da pandemia se torna uma realidade também nas salas de aula, né, isso, em primeiro lugar, pega todo mundo de surpresa, né? Eu me recordo muito bem que foi questão de horas para a gente saber quais seriam as reestruturações dos nossos cotidianos enquanto estudantes e enquanto docentes, né? Realmente foi uma circunstância que se deu do dia para a noite, mas isso, evidentemente, não na Universidade Positiva, mas no Brasil como um todo. E a gente se viu aí numa circunstância de ter que repensar os modos de fazer chegar ao conhecimento, né? E, de certa maneira, isso provocou um problema, porque nem todo mundo tinha uma intimidade tão grande com essas vias tecnológicas e porque também exige uma organização tanto por parte do docente quanto por parte do estudante. Mas, por outro lado, esse trabalho de reorganização por parte dos estudantes, esse trabalho também de extensão das nossas lições, dos nossos eventos, das nossas falas, para lugares que estão até para além da universidade, né, para a sociedade como um todo, que acessa, por exemplo, a internet e consegue, com isso, nos escutar sobre os mais variados temas, também demonstram que existe um campo de potência por trás desse momento, né? Então, evidentemente, esse é um momento que traz muitos desafios, mas a universidade não pode deixar de lado o seu papel democrático em sociedade, que é construir um pensamento crítico acerca das circunstâncias que estão nos chamando aí para debater, né? E as circunstâncias de crise sanitária, econômica, social, parece tornar ainda mais importante o nosso papel enquanto educadoras e educadores. Com certeza, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Olha, a gente recebeu uma pergunta aqui da Gislaine. Ela está perguntando se vai ser aberto para outras turmas ou é apenas para quem faz direito. E aí os organizadores e as organizadoras dos eventos fazem uma escolha, né? Ou pedem para que a extensão desse evento seja abrangente e, portanto, que atinja o público externo, e em outros casos apenas direcionadas para uma turma ou para um conjunto de turmas ali internamente, né? Portanto, a escola de direito. Mas a maior parte dos eventos que têm sido propostos pelos docentes tem também alcançado públicos externos. E, portanto, ali na Escola de Direito, nas redes sociais da Escola de Direito da Universidade Positivo, vai ser possível se inscrever em uma pluralidade de eventos. Todos esses, por exemplo, que eu citei agora, como ilustrativos dessas iniciativas dos docentes da nossa instituição, são eventos que podem ser buscados pelo público externo, que é super interessante também, é uma democratização do conhecimento, também é uma chamada para o público externo para conhecerem os docentes e as docentes da Universidade Positivo, perceberem a informação que nós estamos construindo aqui historicamente e, com isso, também conseguir alcançar resultados melhores de debate sobre a conjuntura da crise, né? Perfeito, é importante a comunidade participar porque são assuntos que interferem em nossa vida, né, diretamente, querendo ou não. E a educação, ela, querendo ou não, ela é um alicerce dessa mudança, né, de realidade social e política. Como que você vê a educação nessa construção de uma sociedade, principalmente no que a gente está vivendo nessa construção de pós-pandemia, como que vai ser essa construção com a educação? É muito importante a gente perceber que a gente tem uma conjuntura contemporânea que muitas vezes questiona o conhecimento científico, né?
E parte dos problemas que a gente tem visto, inclusive no enfrentamento da pandemia hoje no Brasil, diz respeito a uma conduta lamentável de se perguntar sobre o discurso científico de modos pejorativos, né? Tem toda uma narrativa anti-intelectual que está tomando campo hoje na conjuntura contemporânea, uma narrativa de questionamento a conquistas históricas do pensamento acadêmico, né? E me parece, portanto, que a educação, quando é agora também colocada numa circunstância de crise a partir da pandemia, será também uma oportunidade, talvez, de se colocar de uma maneira mais clara no imaginário social como esse pilar de democracia, como esse pilar de acesso a direitos, né? Por exemplo, a gente está enfrentando uma crise sanitária e nessa conjuntura de crise sanitária há muitos pesquisadores e pesquisadoras dentro das universidades formulando as melhores das respostas possíveis para se solucionar o problema que a gente está enfrentando. Significa dizer, portanto, que a gente tem uma possibilidade de mostrar de maneira clara o papel de pesquisadoras, professores e professoras, alunos e alunas no Brasil hoje. E isso eu considero altamente relevante, e como eu disse anteriormente, existe uma tendência, que na minha opinião é uma tendência muito lamentável, de ataque ao pensamento acadêmico, ataque ao pensamento científico e construções de narrativas que não são narrativas que seriam boas como soluções, né, para a crise do Covid-19. Esse ataque à educação a gente percebe que não é de hoje, né? Você trabalhou como advogada nas questões de escola sem partido, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi trabalhar com isso. Sim, como advogada e também como ativista de direitos humanos, que participa de entidades de defesa dos direitos humanos, especificamente aqui eu atuo como vice-presidenta, é Ana Ajude, até depois vou passar para você ali qual é o nosso Instagram para eventualmente ser divulgado, atuo através, portanto, dessas duas áreas, em algumas das ações que correm hoje no Supremo Tribunal Federal, para declarar inconstitucionais as iniciativas legislativas, né, de se proibir debates como igualdade de gênero em sala de aula. Sexta-feira passada, no meio daquela conjuntura política bastante turbulenta, né, do dia 24 de abril, houve também uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, na qual a Ana Júlia estava envolvida, de se declarar inconstitucional uma lei do município de Nova Gama que exatamente proibia professores de circular conteúdo e materiais em sala de aula que debatiam gênero, né? A gente considerava essa proposta altamente perigosa e continua entendendo essa proposta como altamente perigosa, porque ela inaugura pela via legislativa uma perseguição em relação aos professores e às professoras que tentam debater temas muito caros para a democracia brasileira, né? Como, por exemplo, igualdade entre homens e mulheres, como, por exemplo, diversidade sexual e de gênero. Todas essas questões, portanto, que fazem parte dos valores constitucionais do Brasil, estavam sendo colocados em xeque e ainda por cima com uma iniciativa que era de censura. E todo mundo que vive o ambiente acadêmico sabe que o pensamento universitário, se ele é censurado, ele perde toda a sua potência, né? A potência da crítica está nessa liberdade de pensamento, nessa liberdade de cátedra, nessa liberdade de questionar aquilo que está colocado. Significa dizer, portanto, que nessas iniciativas que eu pude atuar, a gente tem colhido algumas conquistas no campo do Poder Judiciário, mas seguimos vendo com bastante ressalvas, muitas vezes, o papel tanto ali do Poder Legislativo, de algumas localidades, bem como do Poder Executivo, que seguem muito interessados aí em dar continuidade a essas perspectivas de censurar o pensamento crítico nas escolas brasileiras. Perfeito, Lígia. Lembrando que, para quem entrou agora na live, eu estou conversando com a Lígia, ela é professora do curso de Direito, ela é advogada, é ativista de direitos humanos e de gênero. Quem tiver pergunta pode mandar aí nos comentários, que a gente vai responder aqui ao vivo.
E acabei de receber aqui da Gislaine novamente, ela pediu para você falar sobre a página de Direito, divulgar um pouco a página de Direito aqui da Universidade Positivo, que ela cursa Serviço Social e tem interesse nos temas de evento que você abordou aqui na nossa conversa. Legal, então eu vou indicar desde logo o Instagram da Escola de Direito, e daí é escola.d.direito.up. Vou repetir, escola.d.direito.up. E nesse Instagram, nós estamos fazendo aí o esforço de divulgar todos esses eventos que são direcionados para o público externo também, e fica o convite tanto para as pessoas de outros cursos da Escola de Direito, como para qualquer um que se interesse pelas temáticas que estão sendo ali debatidas, que se aproximem de nós, conheçam os professores e as professoras do curso e acompanhem também a complexidade dos temas que têm sido abordados por esses professores. Evidentemente, quem é estudante nessa conjuntura também está super convocado a auxiliar a universidade a continuar marchando, né? Porque, afinal de contas, a gente não dá conta de uma universidade pensante, crítica e atuante sem que os estudantes estejam presentes. É um trabalho em conjunto, né, entre professores e alunos, porque senão, sem um dos dois, as coisas não andam, né? A gente tem tido a alegria de perceber que tem se expandido cada vez mais o número de alunos e de alunas envolvidos nos eventos, né? A gente sabe que estudar em casa, né, para as pessoas que podem ficar em casa, ou de alguma maneira organizar com a conjuntura profissional dos alunos e das alunas essas aulas remotas, é um desafio super intenso, né? Exige organização, exige disciplina, exige paciência, exige que a gente reinvente a nossa posição, né, de estudante também. Então, é com muita alegria que a gente tem percebido o interesse crescente de alunos e de alunas por estes eventos que eu narrei, e também cada vez mais atentos aí às possibilidades de se aproximar da universidade nesse momento em que a gente fisicamente não está junto, né? É importante a gente se manter um pouco unido, mesmo que cada um na sua casa, para a gente poder debater um pouco esses assuntos, porque, querendo ou não, eles acabam interferindo na nossa vida, e é bom a gente estar ciente do que está acontecendo, debater e ver possibilidades de um futuro, talvez não tão próximo, mas que a gente está construindo, né? Então, para finalizar a nossa entrevista, que já está chegando ao fim, Lígia, você tem alguma dica para os alunos que estão em casa, como que eles se organizam agora em casa para estudar? Tem alguma dica como professora, principalmente? Eu acho que eu diria que, em primeiro lugar, é muito interessante manter uma rotina de estudos, né? Isso auxilia que eles tenham uma organização de horários e de materiais importantes no momento de acompanhar as disciplinas. E, em segundo lugar, eu também sugeriria manter aí um diálogo, ainda que à distância, com colegas, com professores e com professoras, mesmo se for para dividir angústia sobre esse período, porque é muito importante também falar sobre isso, né? Para que os alunos e as alunas não se sintam sozinhos. A gente sabe que a conjuntura é complexa, que ela exige, que ela é difícil, que existem momentos bons e ruins para todo mundo que está compartilhando esse tempo e espaço com a gente. Então, é importante que eles tenham pontos de apoio familiar, de amigos, também que procurem professores e professoras para falar sobre suas dificuldades, para falar sobre também as iniciativas que deram certo, que os estimularam, que, de certa maneira, isso faz com que a gente consiga perceber que a complexidade ela é uma complexidade compartilhada, né? E como ela é compartilhada, isso já é, digamos assim, um fôlego para que a gente consiga superar juntos, ainda que não próximos fisicamente. É uma solidariedade dos dois lados. Todo mundo está um pouco sozinho, mas nem tanto, né? Lígia, eu quero agradecer pela nossa conversa, foi muito boa. Eu gostei bastante das respostas, gostei de saber da abertura do curso de Direito, dos eventos do curso de Direito para o público. Eu acho que é muito importante a gente debater esses assuntos,
principalmente nesse momento em que às vezes gera um pânico, e é bom a gente começar a conversar sobre isso, porque a gente começa a olhar para o futuro e ver uma luz no fim do túnel, não fica tudo no escuro sem a gente saber como lidar com a situação que a gente está vivendo, né? Então eu queria agradecer a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente hoje. Legal, Amanda, eu agradeço também a oportunidade. Um abraço para vocês aí. Obrigada. E acompanhe que logo mais voltamos com mais entrevistas e mais lives no Dia Nacional da Educação. Tchau, tchau. Tchau.